Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Hoje estamos chegando no 11º dia do desafio Enem. É muito gratificante poder contribuir para o seu estudo e, de igual modo, poder ajudar a realizar sonhos. Porque você sabe, estudante brasileiro, passar na prova do Enem é garantir, e passar muito bem é garantir muita probabilidade de você alcançar o sonho tão almejado, muitas vezes desde a infância até a vida do adulto. O que eu quero trabalhar com vocês hoje é a questão de matemática do caderno rosa do ano 2016. Questão número 177. É uma questão que aborda vários detalhes de geometria, trigonometria e álgebra básica. Como assim, professor? Olha essa aqui, ó. Em uma cidade será construída uma galeria subterrânea que receberá uma rede de canos para o transporte de água de uma fonte F, até o reservatório de um novo bairro, ponto B. Ó. Aqui está a fonte F e aqui está o novo bairro, conforme o problema. Observe que isso aqui é um plano cartesiano, escala certinha, 1 para o x, menos 1 para o x, 1 para o y, menos 1 para o y, quilômetro, quilômetro. Detalhe importantíssimo: poucas vezes se enxerga um plano cartesiano onde a variável x e a variável y têm a mesma sigla. Ambos representam quilômetros. Vamos então ler esse problema. Após avaliações, foram apresentados dois projetos para o trajeto de construção da galeria. Um segmento de reta que atravessaria outros bairros, segmento de reta, está aqui ele, ou uma semicircunferência, tá aqui ela, ó, semicircunferência, que contornaria esses bairros, conforme ilustrado no sistema de coordenadas XY da figura, em que a unidade de medida nos eixos é o quilômetro. Estudos de viabilidade técnica mostraram que, pelas características do solo, a construção de 1 metro de galeria via segmento de reta demora 1 hora, enquanto que 1 metro de construção de galeria via semicircunferência demora 0,6 horas. Não confundir com 60 minutos, é 0,6 horas. 0,6 vezes 60 minutos dá 36 minutos. É importante você lembrar disso. Não quer dizer que passando por aqui, 1 hora, 1 metro, passando por aqui, 36 minutos, 1 metro. A urgência em disponibilizar água para esse bairro. Use 3 como aproximação para π e 1,4 como aproximação para a raiz de 2. Isso é importante no intuito de você conseguir fazer o cálculo à mão, sem o uso da calculadora. Por isso, ó, existe nessa questão o arredondamento do π e o arredondamento da raiz quadrada de 2. O menor tempo possível, em hora, para a conclusão da construção da galeria, para atender às necessidades de água do bairro é de... Olha só, se nós formos pelo segmento de reta, nós podemos verificar que aqui existe, ó, aqui, ó, observe o mouse, ó, aqui eu consigo desenhar um triângulo retângulo. Ó, o ângulo reto está aqui, ó, 2 catetos, e aqui também, ó, 1 cateto, 2 catetos. A própria questão já dá uma referência. Por que ele está me dando aproximação para a raiz de 2? Se eu fizer Pitágoras, nós vamos ter o quê? Este segmento aqui, que é o raio da circunferência, né? Esse segmento aqui é o raio da circunferência, ou da semicircunferência, é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Quanto vale cada cateto? 1. Eu fiz até um resumo aqui, ó. Analisando pelo segmento de reta. Aquele raio da semicircunferência, ó, que também é o segmento, a metade do caminho via segmento de reta,
é igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, que nem eu expus aqui, né? 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, que são os dois catetos, e que também vale para cá, por ser um plano cartesiano. Então, nesse caso, a ao quadrado é igual a 2, a é igual a raiz de 2. Vocês viram? O próprio problema já vai dizendo mais ou menos por onde ir, porque por que ele vai dar aproximação de raiz de 2? Então, nessa questão, o A, que nem diz a própria questão, vale 1,4. Na proporção da questão, ó, isso aqui é o A, vale 1,4 quilômetros, já que estamos falando em quilômetros, só que o segmento de reta é duas vezes esse pedaço. Então, neste caso, 2 vezes A, que é igual a 2 vezes 1,4, que é igual a 2,8 quilômetros. Aqui eu estou usando a multiplicação, como o x como multiplicação, só para dar um pouco mais de romanticidade ao cálculo, que eu sei que muitos de vocês gostam de fazer um x também para representar a multiplicação. Então, 2,8 quilômetros é igual a 2.800 metros. E como se leva 1 hora por metro, então são necessárias 2.800 horas via segmento de reta para fazer essa transposição dos tubos. Agora, eu já sei que se eu for fazer via semicircunferência, eu sei que o raio da circunferência vale quanto? Raiz de 2, a mesma coisa do que 1,4 quilômetros, ou 1,4. Neste caso, o comprimento da circunferência, se fosse fazer toda a circunferência, é o quê? 2πr, 2 vezes π vezes o raio. E de acordo com a questão, utilizar π igual a 3, então nós vamos fazer o quê? Comprimento é igual a 2 vezes π vezes o raio, que o próprio problema já deu para nós as aproximações. Fazendo esse cálculo que torna-se absolutamente simples, nós encontramos 8,4 quilômetros como sendo toda a circunferência. Mas como é uma semicircunferência, é só pegar esse comprimento e dividir por 2, ou seja, 8,4 quilômetros dividido por 2 vai dar 4,2 quilômetros, que é igual a 4.200 metros. Daí você pode fazer o cálculo do modo que você quiser. Você pode fazer por 36 minutos, você pode fazer por 0,6 horas. Eu acho que nesse caso depende como você multiplica, mas fazendo 4.200 metros vezes 0,6 horas, né? Porque pela semicircunferência se leva 0,6 horas ou 36 minutos para cavar 1 metro, são necessárias 2.520 horas via semicircunferência. Pelo segmento de reta, 2.800 horas, ó, pelo segmento de reta, e via semicircunferência, 2.520 horas. Então, nesse caso, melhor é cavar pela semicircunferência, que parece ser o caminho mais comprido até o sucesso da operação. Olhando aqui, nós temos a letra B, para marcar 2.520, isso dá a entender que realmente essa questão está resolvida de modo adequado. Vocês viram como é fácil garantir o sucesso da operação nesse tipo de questão? Principalmente organização. Pensar o que está sendo dado e o que está sendo pedido. Assim, você, numa tranquilidade, vai acertar todas as questões de matemática na resolução do seu Enem. Sucesso!